1 Reis 22. Abre aí, deixa a Bíblia aberta. Porque eu creio que o Espírito Santo tem algo para nos entregar verso a verso. Sim ou não? Verso a verso. Porque toda palavra é inspirada por Deus. Então eu não posso perder versículos que Deus pode falar ao meu e o seu coração. Amém? Feche seus olhos por um instante. Se concentre aí. Eu vou orar. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, que não possamos ficar somente na letra, mas nos dá sabedoria e entendimento para interpretar as Escrituras, de modo que possamos entender o seu caráter, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em cada versículo, ó Pai, eu sei que o Senhor vai trazer uma revelação para os seus filhos. Aquilo que o Senhor escreveu no passado, ó Pai, projeta o futuro, mas que possamos entender que poderemos ter aplicações reais para as nossas vidas. Guia, ó Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. No capítulo 22 de 1 Reis, vai contar a história, é um registro histórico de reis que passaram pelas Escrituras. E a gente começa lá no versículo 1 de Reis 22. O primeiro versículo diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Quantos estiveram aqui na última EBD que falamos a respeito de cronologia? Cronologia é o tempo e espaço onde a gente está. A gente discorreu a respeito de o reino que foi dividido, sim ou não? Que foi dividido no reino de Judá e as outras 10, sim ou não? Judá e Benjamim e as outras tribos, sim? E aqui teve aquele monte de rei de Israel, certo? Até chegar no rei Acabe. E no reino de Judá, veio os reis até chegar no rei Josafá. Então eram 2 reinos. O reino de Judá era governado por Josafá e o reino de Israel governado por Acabe. Então, nesse momento, esses 2 reis tiveram um encontro. Eles tiveram um encontro entre o reino de Judá e o reino de Israel. Entendem ou não? Então o texto começa dizendo que durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Então teve um encontro aqui em relação a 2 nações. Versículo 3. Este havia perguntado aos seus oficiais, está falando de Acabe: por acaso vocês não sabem que Remote Gileade nos pertence, e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria? Queridos, esse versículo 3, ele entra em rota de colisão com o versículo 1. Vocês viram que a gente leu no versículo 1? Volta lá no versículo 1. Havia um tempo de guerra ou um tempo de paz entre a Síria e Israel? Gente, estava tudo legal. Estava tudo em paz, eles não estavam em guerra. Só que Acabe, o rei de Israel, falou assim: aqui, Remote Gileade não é nossa? Por que a gente deixou a Síria pegar? Sabe aquela pessoa que está tudo em paz e parece que arruma um jeito de arrumar uma confusão? Alguém conhece alguém assim? Está tudo em paz, está tudo tranquilo, ninguém está com confusão, e parece que aquela pessoa tem um espírito que teve sobre Acabe. Vamos arrumar uma confusão com a Síria? Você já imaginou, gente? Os assírios estão até hoje. Eles são um povo da confusão. Imagina que esse povo está em paz com a gente, imaginou? Aqueles inimigos seus. Pensa no inimigo seu. Pensou no inimigo que quer te perseguir? Ele está quietinho, faz tempo que ele não mexe contigo. Só que ele está com uma coisa sua. Imaginou? Uma pessoa que não gosta muito de você e está com uma coisa sua lá guardada. Aí você faz igual Acabe. Eu vou lá tomar de volta. Falei, gente, deixa em paz. Sabe aquele negócio que é melhor não ter? Mas eu vou tomar prejuízo? É melhor o quê? Toma prejuízo, meu filho.
Se é um inimigo seu, levou alguma coisa sua, para evitar confusão, você faz o quê? Fica. Vocês sabem que se vocês correrem atrás vai ficar caro, não sabe? Vai ficar caro. Ganhei, peguei de volta. E Acabe era um rei que desonrou muito a Deus. Ele era um homem obstinado. Então Acabe perguntou nesse versículo 3 aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Remote Gileade nos pertence? E ainda assim, não estamos fazendo nada para retomá-lo do rei da Síria. Uau! Que espírito de confusão! Aqui, Deus nos mostra como um coração obstinado não consegue ver paz com o inimigo. Ele sempre quer arrumar confusão. Vocês acham que o rei de Israel tinha posse, sim ou não? Sim, ele é o rei de Israel. Ele tinha posse, ele tinha bens, ele tinha um reino. Não podia falar assim, não tá bom não? Você tem casa, você tem carro, você tem família, sabe? Porque às vezes um coração que não é grato não consegue ver os bens que já tem. A palavra diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Isso é um coração grato. Acabe parece que não tinha um coração grato. Ele era rei de Israel, estava lá no seu trono, tinha tudo do bom e do melhor, sim ou não? Para que ele tem que correr atrás de um território para arrumar confusão com o inimigo? Isso nos ensina a respeito de ter um coração grato. E é o que Acabe não tinha. Só que piora a situação no versículo 4, porque Josafá foi visitá-lo. E olha só o que foi proposto para Josafá. Versículo 4. Então perguntou a Josafá, Acabe perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Remote Gileade? Josafá respondeu ao rei: sou como tu, o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Percebe que Josafá foi visitar Acabe. E a primeira proposta que Acabe fez: vamos para a guerra? Tem um inimigo meu aí, vão comigo? Gente, isso ensina tanta coisa para a gente. Quando você vai visitar alguém, quando alguém vai se conectar a você, todas as pessoas que se aproximam de você, você se aproxima dessa pessoa, toma cuidado. Você pode estar caindo em alguma armadilha, a pessoa pode estar te propondo alguma coisa que você nem sabe qual é a intenção do coração dela. De repente essa pessoa está te propondo algo até bom. Vamos conquistar. Vamos fazer uma parceria nós dois? Quantos já ouviram essa frase? Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria nós dois? Nós dois a gente está ganhando. Faz uma parceria comigo. Aí você faz uma parceria com essa pessoa, mas você não sabe a intenção do coração dessa pessoa. Mas ela te chama, não, vem para cá. Aí você, para não deixar a pessoa constrangida, fala o quê? Tamo junto. O que é meu é teu. Às vezes tem pessoas que montam negócios e chega a oportunidade de sociedade. Mas ela não para analisar quem é que está do outro lado. Vocês sabiam que você ser sócio de uma pessoa, você está se aliançando com ela? Quantos sabiam? Você está fazendo uma aliança. É um contrato. Não é uma aliança matrimonial, mas você está fazendo um acordo. Só que você nem pesquisa. Você só quer saber se a pessoa tem condições de bancar. Mas peraí, Deus mandou você se aliançar com essa pessoa? Essa pessoa está te chamando para conquistar. Ok, isso é bom. Mas quem é essa pessoa que está te chamando para conquistar? Será que faz sentido isso? Se a gente começar a mergulhar nesse texto, a gente vai ver que Josafá não foi por um acaso visitar Acabe. Ele não estava lá em casa pensando assim, estou aqui sem fazer nada, no reino de Judá. Está lá Acabe no reino de Israel. Eu acho que eu vou dar uma viajada, estou precisando passear, esparecer a mente. Vou dar uma viajada lá para o reino de Israel, para visitar Acabe. Não. Quando você lá abre as escrituras lá em Crônicas, 2 Crônicas 18, vocês sabiam que o texto de
1 Reis 22 está descrito também em 2 Crônicas 18? Se vocês abrirem aí, abre por gentileza, 2 Crônicas 18, projeta aqui também. Vocês vão ver que é o mesmo texto, só que traz algumas informações a mais. Mas é o relato desse autor, isso que eu acho incrível das Escrituras. A inerrância bíblica é algo fantástico, porque tem um princípio da teologia que diz que a Bíblia explica a Bíblia. Então ela não se contradiz. São autores, são escritores que escreveram em tempos diferentes a mesma informação. Então essa informação também está descrito. É o mesmo texto. Só que aqui diz assim, Josafá tinha grandes riquezas e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Descorre, por gentileza, versículo 2. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Versículo 3. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a comitiva dele. Insistiu que atacasse Remote Gileade. Pode voltar para 1 Reis 22. Percebe que é o mesmo texto, só que aqui traz uma revelação que diz que Josafá fez uma aliança de casamento com Acabe. Então, na verdade, ele não estava lá visitando somente o rei Acabe, ele estava já aparentado com ele. Por isso tanta festa, por isso que teve tanta alegria de receber Josafá. Porque, na verdade, o casamento era entre o filho de Josafá com a filha de Acabe. Josafá se aliançou com Acabe e permitiu que o seu filho se casasse com a filha de Acabe. A filha de Acabe era Atalia. Você sabe quem era Atalia? Você sabe quem é a mãe de Atalia? Sabe? Jezabel. Jezabel era a mãe de Atalia. Percebe que Josafá não foi só visitar Acabe. Ele deu o filho dele para se casar com uma pessoa que, além de desonrar a Deus... Gente, vocês já imaginaram a nora e a mãe da nora, Jezabel? E você está trazendo para dentro da sua casa essa aliança? Vocês já imaginaram? Não, vamos lá tomar Remate de Gileade. Chega aí, parente, bora. Queridos, cuidado. Só porque não está acontecendo nada, não significa que tem algo terrível ali na frente para você. Quando você não presta atenção nas alianças, por mais que seja aparentemente uma coisa boa, se você não prestar atenção e falar, peraí, o que é isso aqui? Isso está bom demais para ser verdade. Você acaba se aliançando e fazendo acordos de boa vizinhança, mas esses acordos podem te custar caro. E naquele momento, Josafá fez uma aliança de casamento com a família de Acabe. E essas alianças são alerta para a gente. Esse texto é um texto que nos imprime um caráter de Deus dizendo, filhos, cuidado com quem vocês se aliançam. Porque era o reino de Israel. A princípio você pensa assim, como que eu não vou fazer uma aliança com o reino de Israel? Cuidado, o espírito de Jezabel estava ali e Josafá fez essa aliança. A palavra de Deus, ela é muito clara a respeito de tomarmos cuidado. Mas Josafá, parecendo ser um homem temente, parece que despertou no coração dele algo para perguntar. Aí eu não sei se ele perguntou a Acabe, fez essa pergunta por uso e costume, ou de fato ele estava com a intenção de agradar a Deus. Porque antes de aceitar o convite, lá no versículo 5 de 1 Reis 22, Josafá faz uma pergunta. Peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Olha que homem sábio, Josafá. Antes de ir atacar Remote Gileade, ele falou assim com Acabe, Acabe, primeiro vamos buscar o Senhor? Não parece algo certo e correto de fazer? Mas um homem que fez uma aliança com Acabe, agora está perguntando, vamos buscar ao Senhor para ver se vai atacar? Não parece aquele povo que pergunta somente se é da vontade do Senhor, só para cumprir protocolo? Quantos entendem? A pessoa às vezes já tomou a decisão, mas
Por protocolo, vamos ver se Deus quer isso aqui. Claro que Josafá foi um homem sábio de consultar o Senhor, porque tem gente que nem consulta. Não consulta de jeito nenhum. Não espera a resposta do Senhor. Os governantes, eles deveriam consultar o Senhor, sim ou não? Nos tempos antigos, cada rei tinha uma cópia das Escrituras. Isso deveria ser de praxe até na nossa nação. Você imaginou se todos os nossos governantes, antes de tomar qualquer decisão, consultassem o Senhor? Não seria bom? E isso foi algo estabelecido lá em Deuteronômio 17, no versículo 18, coloca aí por gentileza, foi algo que foi estabelecido, era uma instrução. Não era simplesmente um protocolo, foi Deus que estabeleceu assim. Diz assim, quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si um rolo, uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Isso foi uma instrução dada a todo líder. Ele tinha que ter uma cópia. Pega a cópia aí na sua mão. Você é um rei e um sacerdote, sim ou não? Se você é rei e sacerdote, está descrito, tem uma cópia. Quantos tem uma cópia? Então você não deveria simplesmente perguntar se é da vontade de Deus ou não que vai fazer isso ou aquilo por mera formalidade. Você tem que pegar as escrituras e ver o que Deus tem para você antes de você tomar decisão. É isso que Acabe deveria ter feito antes, isso que Josafá deveria ter feito, perdão, antes de fazer qualquer aliança com Acabe. Mas ele não fez, era só mera formalidade. Eu vou consultar a Bíblia ali. Ou, nunca lê a Bíblia. Mas quando está precisando de alguma coisa, fecha o olho por 5 minutos, Senhor, responda-me. É ou não é? Aí cai no texto, se caiu no texto certo, mas se cair no texto errado, é ou não é? Aí você fica assim, Jesus, eu estou precisando tomar uma decisão, e sorteio, né? Gente, pega a Bíblia assim, bota ele um monte de folha e faz sorteio assim, Senhor, pegue, lança a sorte. Não, faz isso não, viu? O que eu estou dizendo que não é que você não possa abrir a Bíblia em determinado local e Deus te revelar. Claro que sim. Você pode abrir as Escrituras e ler um texto e a palavra saltar aos seus olhos, sim ou não? Eu já tive essa experiência de pegar a palavra e ler 2 versículos e o Espírito Santo revelar algo fantástico para mim. Isso é bom, sim ou não? É bom. Mas você não pode ter simplesmente aquelas caixinhas de promessa. Quantos aqui já tiveram uma caixinha de promessa? Que é uma caixinha assim cheia de versículo, coloridozinho. Antigo, né? Colorido. Sei lá aí. Eu lembro que meus pais tinham uma livraria evangélica, né? E tinha lá para vender caixinha de promessa. E vendia muito, hein? Acabava o estoque rapidinho. A mãe comprava aquele monte de caixinha de promessa, na mesma semana ia embora. Mas por quê? Ia lá e deixa eu ver o que Deus tem para hoje. Uau, eu creio. Amém. É a palavra de Deus. Mas a gente não pode transformar isso, né, em algum tipo de manjinga gospel, né? Achando que Deus vai. Não é assim. Esse livro que ele descreve para a gente ter lá, a gente que é rei, e todo rei deve ter o seu escrito, seu manual. Não é para lançar a sorte, é para todo dia você estar lá, meditando, Senhor, prioridade é o Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para o meu negócio? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, sim ou não? Isso deveria ser o norte da nossa vida. Mas pastor, eu vou ter que fazer isso para qualquer coisa? Eu faço isso só para coisas grandes. Queridos, vocês sabiam que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Quantos sabiam disso? Tá certo que uns têm muito cabelo, tem pouco cabelo, mas Deus sabe quantos, não sabe? O que Deus tem com essa informação? Para que Deus quer saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Para que isso? Talvez para a gente é insignificante, né? Mas isso é revelador porque Deus fala assim, eu quero saber os detalhes da sua vida. Os mínimos detalhes me interessam. Percebe ou não? Então, às vezes, você vai tomar uma decisão que você acha que Deus não... Eu não vou consultar Deus para isso aqui, é só um detalhezinho, né? Não, mas se você for lá e honrar Ele, Senhor, eu quero que o Senhor participe, me guie, eu não quero tomar decisão, eu não quero ser uma pessoa obstinada. Porque tem gente que fala assim, não, já acorda assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo.
Tá tudo certo. Já tem a semana toda planejada, é ou não é? Já acorda já sabendo o que vai fazer. Certa vez o Tiago escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Tiago 4. Abre por gentileza. Tem uma parte das escrituras que fala sobre essa pessoa que já planejou tudo. Só que o conselho é assim, Tiago 4, a partir do versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, leiam por gentileza. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje... Vamos de novo, volta aí. Vamos treinar. Vamos junto. Ouçam agora. (14) Próximo. Percebem que o texto nos traz informações a respeito daquilo que deveríamos fazer. Só que a maioria de nós tem a vida toda planejada e nem pergunta ao Senhor. Só que ele... Vocês sabiam que ele já passou por esse ano todo, sabiam ou não? Você sabia que Deus está na eternidade? Vocês sabiam que o Espírito Santo sabe o plano que tem a nosso respeito? Quantos sabiam que é o Senhor que sabe os planos que tem a teu respeito? Fala para o irmão do teu lado. É o Senhor que sabe os planos que tem a teu respeito. É Ele que sabe. Não, é meu chefe que sabe. Não, não é seu chefe que sabe, não. Não, é meu pai que sabe. Não, não é ele, não, filho, não. Ele pode ter algumas ideias. Ah, o meu pastor sabe os planos que Deus tem a meu respeito. O pastor sabe os planos que Deus tem a teu respeito? Sabe não, filhão. A Bíblia fala que é Ele que sabe os planos que tem a teu respeito. Só que nós deveríamos consultar o Senhor a respeito desses planos, sim ou não? Senhor, quais os planos que o Senhor tem a meu respeito? Agora, você pode apresentar ao Senhor os seus planos. Quantos entendem isso? Ah, então já que Deus tem os planos, então não vou fazer plano nenhum. Não, não é isso. É você fazer os planos e apresentá-los para o Senhor para ver se está combinando com o que Ele quer. Quantos entendem isso? Façam, sejam planejadores. A Bíblia fala, qual é o homem que não se assenta para planejar, para calcular? Calcula. Só que só porque os seus cálculos deram certo, não significa que Deus vai dar o aval. Quando estão entendendo, falam amém. Então você, Senhor, esse plano é bom. Ó, para mim está tudo certo. Mas o Senhor sabe o dia de amanhã. O que o Senhor me diz? Ou Deus vai falar, ok. Ou Ele vai falar o quê? Espera. Ou Ele vai ficar o quê? Quieto. Quantos de aqui já viram Deus ficando quieto? Em silêncio. Não fala nada. Vocês sabiam que quando Deus está em silêncio, Ele também está falando? Tem gente que fala, pastor, eu estou orando, e Deus não está falando nada. Eu falo assim, tá sim. Você não está entendendo, pastor, estou orando, estou jejuando, e Deus não está falando nada. Não, Deus está falando sim. Vocês querem ver? Vou voltar. Quantos pais aqui? Amém. Imagina aí que seu filho já está adolescente, eu sei que alguns já passaram por essa fase. Aí o filho fala assim, pai, posso pegar o carro? Você fala, sim, pode pegar. Ele vai lá e pega o carro. Claro, já tendo carteira, habilitado, né? Agora vai passar uma temporada aí que o seu filho, que já pegou o seu carro algumas vezes, vai falar assim, pai, posso pegar o carro? Pai, posso pegar o carro? Ô pai, você está me ouvindo? Não, eu posso pegar o carro? Se o pai está em silêncio, é para pegar o carro? Sim ou não? Ele já respondeu. Se Deus não falou nada, é para fazer o quê? Nada. Se ele não respondeu nada, é para fazer o quê? Nada. E só porque o pai está lá assim, aí o menino, papai não falou nada, já que ele não falou nada, o que eu vou fazer? Vou pegar a chave do carro. Daqui a pouco o pai fala assim, cadê meu carro? Eu peguei e dei uma volta. Mas quem autorizou? O senhor não falou nada.
O senhor não falou nada, eu fui lá e peguei. Rapaz, você me desobedeceu. Eu não. O senhor não falou nada, eu fui lá e fiz. Percebe que às vezes nós somos dessa forma? Não consultamos ao Senhor. E Josafá fez uma aliança com Acabe sem consultar o Senhor. E agora estava querendo voltar à formalidade. Mas isso me lembra que parece que de fato, ele queria saber a vontade do Senhor. Ou pelo menos tinha a intenção de querer saber o que na verdade Jesus ou o Senhor queria com ele. Acabe, então, mandou chamar alguns. Depois que ele disse assim, aqui, Josafá disse para Acabe aqui, vamos consultar o Senhor. Não é melhor consultar o Senhor? No versículo 6, a resposta de Acabe veio para Josafá. Então, o rei de Israel, Acabe, reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Versículo... E eles responderam, sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Uau! Olha a resposta que os profetas disseram para Acabe. Sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Queridos, esse texto tem muita verdade para a gente crescer. Primeiro, por influência de Elias, o espírito de profecia já tinha começado a ficar mais presente. Isso depois da derrota dos 450 profetas de Baal. Parece que esse espírito de profecia tinha ficado mais latente naquela nação. Então, ao longo do tempo, até mesmo que a gente viu na semana passada, que Eliseu já estava como discípulo de Elias, sim ou não? Então, esse movimento profético já estava acontecendo. Isso, por um lado, é bom. Isso, por um lado, é bom. O espírito de profecia vir sobre a igreja, sobre a sua vida, para escutar um pouco mais a Deus, é bom. Josafá perguntou a Acabe, Acabe, devemos ir primeiro consultar o Senhor? E Acabe chamou quantos profetas? 400 profetas. Moisés, lá em Números 11, 29, quando Josué disse, Moisés, estão profetizando lá no acampamento. Moisés disse, quem dera se todos profetizassem. Quem dera se todos fossem profetas. Então eu acredito que talvez esses 400 profetas, parte deles poderiam ser daqueles 100 que Obadias escondeu, quando Deus pediu para esconder 100 profetas. Então não existia somente Elias, existia uma unção profética naquela época. Então existia de fato alguns profetas. Mas apesar de Deus ter reunido 400 profetas do Senhor, apesar de existir Elias e Eliseu profetizando, o que a gente precisa tomar cuidado que é, assim como existem os verdadeiros, pode ter os falsos. O Senhor estava falando através dos profetas. E esses 400 profetas aí, eram profetas de Baal ou do Senhor? Deus estava falando através de 400 profetas remanescentes do Senhor. Então Josafá viu que Acabe chamou 400 profetas do Senhor. Sabe quando tem um ditado que fala que, né, tem que desconfiar quando a bondade é muita? Sim, gente, 400 profetas estão falando assim, vai que você vai ter vitória. Acho que Josafá falou assim, está muito estranho. Isso está bom demais para ser verdade. Sim ou não? Imagina você, está precisando tomar uma decisão no Senhor, está orando e jejuando. Aí vem um profeta e fala assim, eis que te digo, vai dar certo. Confirmação de Deus. Nós vem o outro, eis que te digo, irmão, vai dar certo. Aí vem 100, eis que te digo, vai que você vai ter vitória. Gente, 100 profetas falando com você, vai que você vai ter vitória. Dá para ir, não dá não? E se 400 profetas falar assim, eis que te digo,
varão, vaso. Se for mais pentecostal, né? Dá uns pulinhos. 400 profetas falando, vai que dá certo. Você vai ou não? Na hora. Mas Josafá falou assim, 400 profetas? 400 assim, 400 mesmo? Estão falando que é para você ir e vai ter vitória? É isso mesmo? No versículo 7, Josafá fez assim. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ô, gente, não bastava os 400, não? Se Josafá é muito exigente, não é não? Mas nesse momento, Josafá veio a ele um discernimento. Josafá teve um discernimento. Quando ele viu 400 profetas do Senhor profetizando que daria certo a vitória, eu acho que Josafá pensou, está muito estranho. Percebem o espírito de discernimento? Eu e você, se 400 profetas profetizassem a favor, se a gente não tivesse um mínimo de discernimento, a gente faria sim ou não? Na hora. Mas é o espírito de discernimento que nos faz entender se de fato é Deus falando conosco ou não. E é isso que Josafá teve naquele momento. Naquele momento ele parou, opa, tem algo aí que não está batendo, tem algo estranho. Existe sim algo verdadeiro, mas a minha pergunta é, como a gente pode diferenciar? Queridos, a gente vive um tempo de muita profecia, de muita gente falando. Mas a pergunta é, como eu posso diferenciar? Como eu posso ter esse espírito que estava sobre Josafá, de ver um monte de gente profetizando um monte de coisas, e às vezes até que bate com a minha vida, e como eu posso discernir se aquilo é Deus falando, ou se aquilo não é Deus falando? Mas são profetas de Deus, então teoricamente seria do Senhor. Mas a palavra está nos ensinando que não é porque é um profeta do Senhor, ou dizendo ser um profeta do Senhor, que você deve acreditar que é Deus falando. Então, precisamos sim melhorar o nosso nível de discernimento, para diferenciar o momento que é Deus falando e não falando. Porque às vezes você engessa na sua cabeça que uma pessoa do mundo, uma pessoa que está na prática do pecado vai falar contigo e você, isso não é de Deus. Uma pessoa que você não tem muita afinidade, isso não é de Deus. Mas se uma pessoa que é profeta falar com você, você faz o quê? É profeta. Aceita na hora. Não, filho. Não é porque ele é profeta de Deus que ele está sendo usado por Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Isso é discernimento. Mas por que falta discernimento? O discernimento vem com a maturidade. E às vezes nós ainda somos crianças. Lá em Hebreus, abra por gentileza, Hebreus 5, no versículo 11. Esse texto de Hebreus 5, 11 é a chave para a gente entender o que Josafá fez. Por que Josafá recusou os 400 profetas e perguntou assim, tem mais ninguém aqui não? Não tem outro não? Para a gente consultar? O autor de Hebreus traz uma revelação a respeito disso. No versículo 11 diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Versículo 12, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, as quais pelo exercício constante tornam-se aptos a discernir o bem e o mal. Querido, o discernimento vem com a maturidade. E às vezes eu e você estamos como crianças distraídas. Vocês sabiam que criança é mais fácil de enganar? Quantos sabiam disso? E eu acho maior barato, né? Quando a gente brinca com a criança, minha filha Maria Elisa, não tem mais tanta graça. Eu fazia umas brincadeiras assim, quando já viu sumir o dedo assim? Aí o pastor, ó, sumiu o dedo, tá vendo o dedo, ó? Tirei o dedo. Aí não tem graça com vocês? Faz assim, uau, o dedo saiu, faz assim, ó o dedo, ó. Ah, nossa, falso.
Mas quando eu fazia isso com a Maria Elisa, quando ela tinha aí 3 anos de idade, ela ficava assim, ó. Como que você sumiu com esse dedo? Como que o dedo saiu? Com a Joana é mó barato, que a gente faz algumas coisas, ela fica assim, sumiu. Como que sumiu? Só que vai passando o tempo, perde a graça. Que ela vai ficando mais madura. Aí eu não consigo enganar ela com tanta maestria. Eu não sou enganador não, viu, gente? Tô brincando com minhas meninas, viu? Quantos aqui brincam com o filho? E fala a verdade, não é legal quando eles acreditam? Hã? Mas está dizendo que se você permanecer dessa forma, alguma pessoa vai vir como profeta, vai fazer alguma coisa e você vai acreditar. Você vai falar assim, é Deus mesmo. Ah, é profeta de Deus. Não, se você for criança, você vai cair em qualquer truque, em qualquer armadilha, em qualquer coisa extraordinária que esse profeta possa vir a fazer, você vai acreditar e vai tomar como verdade. E naquele momento, Josafá falou, não, tem alguém aí que a gente pode consultar mais? O espírito de discernimento estava ali. Isso mostra a maturidade. Mas precisamos, vocês estão aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quem vem na EBD, domingo de manhã, nesse frio, queridos, tem que ser maduro, sim ou não? Tem que ser maduro. E o apóstolo, o autor de Hebreus, estava falando que não é todos que são, não. Os maduros são poucos. Então, para você estar numa escola bíblica dominical, vamos combinar que vocês já passaram o nível um pouquinho, sim ou não? Não, porque vocês já passaram o nível, não, pastor. Hein, já passou um tempinho de criança, eu tenho que ir lá aprender. Mas isso vem, e eu quero que você saia daqui com um espírito de discernimento maior, para você entender quando é Deus e quando não é, mesmo vendo de boca de homens de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus disse para nos tornarmos criança, sim ou não? Pastor, mas o senhor está falando para eu ser adulto, mas Jesus falou para a gente se tornar como criança. Não parece contraditório? O senhor está falando para a gente ser maduro, e o autor de Hebreus está falando para a gente não ser mais criança, ser adulto, mas Jesus falou para a gente se tornar como criança. Não, não é contraditório. Jesus está falando ali a questão da criança no sentido de pureza. Vocês serem puros, inocentes, mas não ingênuos. Quanto entendem isso? Vocês devem ser puros como uma criança. O mesmo Jesus diz que você, e eu ouvi isso a minha vida toda, que você tem que ser calmo como a pomba e prudente como uma serpente. Pastor, você é uma serpente? Não, ele não está falando que você tem que ser uma serpente, ele está falando de prudência. Lá em Mateus 10:16. Abram por gentileza. Olha a instrução de Mateus 10:16 que o próprio Senhor Jesus disse a respeito de sermos espertos em relação às situações da vida para discernirmos. Diz assim Mateus 10:16, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Então esse espírito que estava sobre Josafá era para discernir 400 profetas de Deus. E ele falou assim, não tem mais ninguém? Só que essa pergunta de Josafá fez Acabe se movimentar. Josafá podia simplesmente falar assim, Deus disse, 400 disseram, bora para a guerra. Então, abra por gentileza aí e continuamos no versículo 8 de 1 Reis 22. Olha aqui que Acabe fez. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem, de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Ô gente, tinha um homem. Vocês acreditam que tinha um homem? No meio de 400 profetas, Josafá falou assim, tem mais ninguém não? Acabe falou, tem um aí, mas ele nunca fala coisa boa. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Josafá falou assim, Acabe, fala assim do homem não.
Não fala assim, não. Além de maturidade, precisamos saber que Deus vela por cumprir a sua palavra. E Ele nem sempre vai concordar com a sua vontade. Queridos, quando Acabe disse assim, tem um homem aí, mas ele nunca fala o que eu quero. Vocês sabiam que o evangelho é o evangelho da transformação, sim ou não? E vocês sabiam que quando Deus fala através da palavra, nem sempre vai concordar com a sua vontade, sim ou não? Então, se você vê alguém profetizando sempre aquilo que você quer, um pezinho atrás. Se 400 profetas estiverem sempre profetizando e todas as vezes profetizando o que você quer, faz o quê? Tá bom demais para ser verdade. Mas quando a palavra de Deus te confrontar, o evangelho do Senhor te confrontar com a sua vontade, pode ser que, de fato, um homem de Deus pode estar falando em sua direção. Quantos entendem? Pode ser que esteja falando na sua direção. Quando te confrontar, fala para o irmão do teu lado, a palavra te confronta. A profecia te confronta. Às vezes você vai vir aqui no domingo e a palavra do Senhor, que é uma palavra profética, vai te confrontar. E Acabe sabia, esse aí nunca profetiza o que eu quero. Mas quem é prudente sabe, não, Deus corrige quem ama. Se Ele está me corrigindo, se a palavra é dura para mim, é porque é profética. Se é para minha transformação, é profética, sim ou não? Sim. Então, uma das formas de discernir a verdadeira pessoa que está sendo usada por Deus para profetizar na sua vida, é porque às vezes essa pessoa vai profetizar coisas que concordam com a sua vontade. Às vezes, não. E se essa pessoa profetiza coisas que concordam com a sua vontade e às vezes não, a possibilidade desse homem ser usado por Deus é muito grande. Mas se sempre profetiza o que você quer, é uma alerta. Pois existia, nessa época, um espírito de engano. E esse espírito de engano estava correndo por aquele local. E a gente começa a discorrer como é que essa situação, ou esse embaraço entre Josafá e Acabe, aonde consultaram ao Senhor a respeito de ir para Remote Gileade, e Deus disse que sim, que era para ir, e depois consultaram um profeta que a princípio não profetizaria algo de acordo. Pastor, mas como é que ficou essa história? Josafá obedeceu? Não obedeceu? Ele escutou os 400? Não escutou? No versículo 9 continua. Então o rei de Israel chamou os oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Versículo 10. Usando vestes reais, o rei e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias era o chefe dos profetas, filho de Queiná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os amorreus, até que eles sejam destruídos. Queridos, aqui o chefe dos profetas estava usando de artifícios materiais para tentar fazer com que Acabe e Josafá acreditassem que ele era homem de Deus. Uma pessoa, quando ela percebe, ou um falso profeta, quando ele percebe que ele não está sendo ouvido, quando ele percebe que as pessoas não estão acreditando muito, que Deus está usando ele, você sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a usar de artifícios para te manipular. Uau, pastor, sim. Existem muitas técnicas de hipnose. Você sabia que vocês poderiam estar sendo hipnotizados? Já viu hipnotizado? Sim. Existem muitas técnicas que é utilizada para te enganar. Pastor, então tem profetas que podem estar usando de artifício para me enganar? Sim, truques. Só que a maturidade te faz discernir. Porque se você ficar maravilhado com algum truque, você vai acreditar em tudo, sim ou não? Não, mas ele fez um negócio lá, fez um ato profético
e foi tão bonito o ato profético, e eu acreditei, e caí. Pastor, mas o senhor é contra ato profético? De jeito nenhum, sou contra o engano. Quantos creem em ato profético? O ato profético é algo instruído por Deus. Nós fizemos aqui um ato profético, sim ou não? Fizemos um culto ali naquele terreno, foi ou não foi? Foi um ato profético? Quem mandou? Deus mandou. Foi uma ideia humana? Foi? Não, Deus mandou. E Deus vela por cumprir a palavra dele. Se Deus mandou um profeta ir ali e fazer um culto para 3 dias, vai acontecer sim ou não? Então, o profeta não precisa fazer artifícios de algum tipo de truque para te convencer ali a fazer um ato profético. Sim ou não? Se Deus falou, o que a gente faz? Vai lá e faz. Então, quando o pastor, ou o profeta, ou quem está instruindo você não consegue te convencer, com palavras simples, ele começa a fazer o quê? Tentar de alguma forma te ludibriar para te convencer. E eu louvo a Deus, porque essa igreja ouve a voz profética. E essa igreja, os pastores, quando ouvem Deus, é assim, Deus falou, a gente não quer nem saber se vai dar 10 ou 2 pessoas. O que a gente faz? A gente faz. Mas pastor, isso não vai dar audiência. Não, mas a mídia fala que é para fazer diferente. Deus mandou fazer como? Assim? Assim que vão fazer. Não, mas tem que ser dessa forma, porque a psicologia fala isso. Respeita a psicologia, sim ou não? Mas a psicologia não guia a igreja. Quem guia é o Senhor. Amém? Não adianta vir com truques psicológicos, porque essa igreja aqui é guiada pelo Espírito Santo, sim ou não? Nós somos maduros. Então, qualquer pessoa que você for ouvir, da parte de Deus, começar com alguns truques psicológicos, ó, pezinho atrás, não é Deus. Porque Deus vela em cumprir a sua palavra, e não precisa fazer esforço nenhum. Quantos estão entendendo? Só que naquele momento, Zedequias usou de artifícios para convencer o rei. Queridos, no tempo que a gente vive hoje, está faltando discernimento. Só que a palavra diz que, Paulo diz assim, eu não me surpreendo. Porque vai chegar um tempo que Satanás pode se vestir até de anjo de luz. Pensa uma pessoa gente boa, um profeta gente boa. Hã? Gente boa, boa gente. E às vezes faz até milagre. Abram por gentileza lá em 2 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo vai trazer essa versão de uma pessoa que estava enganando o povo em Corinto. Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 13, diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se ser apóstolos de Cristo. O versículo 14 traz uma verdade a respeito desse texto e diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então você vai ver um profeta, vários truques. Você, uau, é Deus. Não que não possa ser. Quantos entendem isso? Mas começou a fantasiar demais. Começou o negócio a ficar muito... Tem uma versão papagaiado, né? Começou a ficar muito papagaiado, o negócio ficou muito robótico. Sabe o que tem? O ministério de louvor aqui da nossa igreja é guiado pelo Espírito Santo, amém? Às vezes tem uma música linda, né? Linda. O Marcos está aqui, ó, o instrumento, né? Está combinando a batida e tal. Olha que ritmo legal, né? Peraí, mas vamos dar uma olhadinha nessa letra? O ritmo tá legal, ó, mexe com a gente, que bom. Aí a letra você começa a escutar, opa, tem Deus aqui não. É assim ou não é? Então, por mais que o ritmo seja legal, não, isso vai ludibriar o povo. Porque o povo vai começar a entrar no ritmo da música e vai começar a adorar o Senhor com espírito de engano. Está mais empolgado com o ritmo, com a sintonia, com a harmonia do que com a letra, é ou não é?
Então a gente está sendo enganado até nos ritmos de música. Queridos, eu tenho lá o Spotify, que eu boto lá a sequência de músicas, né? E estou escutando. Mas como é aleatório, vai tocando, né? E tal. Daqui a pouco eu tô, sabe? Aquela música, puxa vida. Às vezes eu estou dirigindo sozinho, parece que a música combina com o barulho do motor do carro. Sabe que trem? E tal. Eu falei, que top. Quantos aqui gostam de escutar música e dirigir? É bom, né? Eu tô lá, aí eu começo a ouvir aquela música, daqui a pouco parece igual aquele disco arranhando. Hein? Já viu? Gente, disco de vinil, quem conhece? Ah, quando é que é arranhado assim, né? Então, eu tô lá empolgado. Ai, Jesus, que música linda e tal. Daqui a pouco canto uma frase, hein? Eu falei, oi? Eu falei, não. Aí eu fiz discernimento. Ah, tava bom demais. Eu tava assim, chorando, sabe? Empolgado. Na hora, eu enxugo as lágrimas. Eu vou chorar por isso, não? Isso não é Deus, não. Isso é heresia pura. Eu falei, passo. Você acredita que a outra é heresia de novo? Eu até achar uma música, não, essa aqui eu já apurei. Mas essas músicas novas eu não empolgo mais, não. Eu ouço elas sem chorar. Então, assim, quantos choram ouvindo música bonita? Ninguém confessa, né? Os homens falam assim, eu não. Tem homem aí que chora com música, sim ou não? Tem nada, né? Não estou chorando. Homem não chora, não estou chorando. O cisco caiu no olho. Né? Mas, queridos, até na hora de escutar a música, parece que Satanás se veste de anjo de luz, faz uma música legal, com ritmo legal, todo mundo se empolga, só que Deus não está na letra. Nas pregações a mesma coisa. Às vezes você vai ver pastores cheios de ferramentas para até atrair sua atenção. Queridos, não vejo problema em oratória, em treinar oratória, até mesmo de forma que a informação chegue até vocês melhor. Entende ou não? O pastor precisa treinar linguagem corporal para falar com vocês melhor. Isso não tem problema para atrair mais a sua atenção. Quantos já ouviram falar em PNL aqui? PNL é programação neurolinguística. A princípio parece algo ruim, mas não é não. A PNL bem aplicada, ela pode fazer bem. Se eu usar de PNL para que vocês prestem mais atenção na palavra, qual o problema com isso? Nenhum. É atrair a sua atenção para você ouvir o que é puro. Quantos entendem? A gente às vezes precisa usar isso com os filhos, para eles nos dar mais atenção para ouvir a instrução. O problema é se isso ficar só na ferramenta para você prestar atenção em nada. Quantos entendem? Só para você ficar atento, ficar achando o culto máximo, mas não tem alimento nenhum. Então fica uma igreja empolgada, uma igreja avivada, entende ou não? Mas oca. A igreja pode ser empolgada, os louvores podem ser tremendos, o pastor pode aqui usar assim de alguns artifícios para chamar a sua atenção, mas para te encher de conteúdo da palavra. Quantos estão entendendo? Isso é válido. Só que se você não tiver o discernimento que estava sobre Josafá, eles só vão usar de artifícios. Quantos entendem? De manipulação e vai ficar por isso. E você vai sair daqui da igreja todo empolgado, vai sair de alguma igreja todo empolgado, mas vazio. Porque Deus não disse nada. Ficou simplesmente uma emoção. Ficou um culto emocionalmente bom. Estamos aí? Amém? Então, o apóstolo Paulo falou que isso não era de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ah, mas o profeta era tão bom, tão gente boa, fazia até milagre. Oi? Sim, você sabia que pode ter até algumas questões sobrenaturais para te enganar? Estamos finalizando, Mateus 24. Eu queria trazer isso para vocês, porque Jesus trouxe isso aqui. E às vezes eu já participei aqui da tarde de milagres, já falamos de sinais, de prodígios. Isso chama atenção. Ei, sinais e prodígios chamam a sua atenção. Mas olha o que está escrito ali em Mateus 24, a partir do verso 10. Isso é uma revelação para a gente nos dias de hoje. Mateus 24, versículo 10 diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aqui está falando do fim dos tempos.
E o número de falsos profetas surgirão e enganarão a poucos ou aos muitos. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão poucos ou muitos. Muitos que não têm um espírito de discernimento. Numerosos, pode ser que no tempo de hoje estamos vivendo os 400 profetas de Deus, descrito por Acabe. E aqui diz que enganarão a muitos. Não podemos ser como Acabe. Temos que ter o espírito que estava em Josafá. Eu quero discernir. Será que esses numerosos profetas estão de fato falando por Deus? Será que não estão me enganando? Nesse mesmo texto de Mateus 24, no versículo 24, Jesus disse assim: e aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até... Quem é escolhido aqui? Mas, pastor, esses falsos profetas não vão enganar os ímpios, não? Aqui está falando que vai enganar ímpio? Não, eles já são enganados. Vai te enganar. Você que é escolhido com o quê? Sinais e maravilhas. Então, que o espírito de discernimento que esteve sobre Josafá esteja sobre a sua vida. Devemos ver, sim, a integridade do profeta. Profeta não tem duas caras. Não é o que a gente chama de Maria vai com as outras, né? Quando a pessoa fala da parte do Senhor para a sua vida, ela vai falar o que Deus mandou. Ela vai falar o que Deus mandou. A pessoa que é instruída por Deus para falar o seu coração, para você não ser criança e crescer, pastor, você está me ofendendo. Você está falando que eu sou criança. Você está falando que eu preciso crescer. Não, estou falando que vocês tiveram a atitude de vir aqui. Isso é uma atitude de gente madura. Mas vocês precisam sempre crescer. Eu preciso sempre crescer. Sim ou não? Não, eu vou no domingo, todo domingo de manhã. Não é a quantidade de vezes que você vai para a igreja que vai fazer você ser mais maduro. Quantos entendem isso? Mas vocês precisam crescer na maturidade. E o pastor vai falar, para de ser criança. Quantos já falaram com o filho assim? Cresce, para de ser criança. Quantos já falaram com os filhos? Para, você já é grande. Isso não é coisa de criança. Eu tenho 2 filhas, a Maria Elisa de 7, vai fazer 8 anos esse mês, e a Joana de 3. E às vezes a Maria Elisa olha a Joana fazendo algumas coisas, e ela vê a Joana se beneficiando, e ela quer fazer o quê? Quer imitar a irmã mais nova. Aí eu falo, minha filha Maria Elisa, você já tem quase 8 anos. O que Deus tem para você, não é para Joana. Aí o que eu faço? Eu vou lá e pego uma fralda. Ele vai, senta aqui, minha filha. Tira a roupa. Que é isso, papai? Não, tira a roupa. Preciso te botar a fralda dela. Mas eu não uso fralda, eu. Entende ou não? Eu falei, vamos botar a fralda. Hoje você não vai jantar. Hoje eu vou fazer uma dedeira para você. E é daquela ali. Você já tomou? É ruim, né? Eu falei, mas você quer ser igual a Joana? Você já tem quase 8 anos. Então, quando alguém da parte do Senhor vai falar com você, e às vezes vai ser duro, cresce, amadurece. Pastor, isso não pode ser profeta de Deus, ele é muito duro. Profeta, quando fala da parte de Deus, fala o que você vai gostar, o que não vai gostar. E não foi diferente do que aconteceu com Micaías. Você consegue descrever lá, a partir do verso 12, de 1 Reis 22. No versículo 12, e eu já estou finalizando, diz assim, todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca a remote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, lhe disse, veja, todos os profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Olha a persuasão. Fala o que Deus está mandando falar. Um homem de Deus fala o que tem que falar, custe o que custar. João Batista olhou Herodes tendo relações com um parente que não era legal para o povo como rei, e ele deu uma dura no rei. Sim ou não? Ficou bom para João Batista quando ele deu uma dura no rei? Mas João Batista está agarrado com isso? Não, ele falou o que tem que falar. Custou a cabeça dele, mas ele
falou. E qual é o espírito que estava sobre João Batista? O mesmo espírito que estava sobre Elias. O mesmo espírito que estava sobre os profetas. O espírito profético, ele fala o que Deus quer que você ouça. Você pode até ficar com raiva do profeta. Você pode até estar vontade de arrancar a cabeça dele fora. Quando Deus falar com você através do altar, de um pastor, que você olhar assim e falar assim, ó, estou com vontade de arrancar a cabeça dele fora. Só tem isso como convicção que é Deus falando. Quantos estão entendendo? Entendi. O pastor fala o que tem que falar com amor, mas também... Então, se uma pessoa só fala o que você quer ouvir, você vai cair na mesma profecia de 2 Timóteo, no capítulo 4, que diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Ali está dizendo que quem quer ouvir só o que quer vai juntar bobão para ouvir ou mestre? Vai querer ouvir bobão ou ouvir mestres? Aqui, as pessoas que estão sendo enganadas, eles não querem ouvir qualquer pessoa. Eles querem ouvir mestres. Você conhece um monte de mestre na internet? Falando o que você quer ouvir? E te atraindo com engano? Isso é profecia para os últimos tempos. Versículo 14 de 1 Reis 22. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor disser. Então, naquele momento, Micaías profetizou. Primeiro ele disse assim, vai Acabe, você vai ter vitória. A interpretação do texto fica assim, peraí pastor, mas o texto está dizendo que Micaías profetizou exatamente o que os outros profetas profetizaram. Só que a resposta do rei, no versículo 16, quando ele disse assim, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Quando Acabe se rebelou contra Micaías, tendo profetizado o que ele queria, na verdade, aquilo era uma interpretação que nós podemos ter aqui de que Micaías estava sendo sarcástico. É o típico de Elias. Elias também fazia isso. Eu acho que Micaías chegou para Josafá e falou assim, pode ir que você vai ter vitória. Pode ir, vai lá. Se for nos dias de hoje, vai para você ver. Pode ir. Você quer ir? Vai. Quantos pais já falaram assim com o filho? Você quer ir? Vai. É mais ou menos isso que Micaías estava falando com Acabe. Você quer ir? Vai. Foi por isso que Acabe se irou e falou assim, fala então o que é. Me dá instrução então. Então você quer a instrução? Então a partir do versículo 17 em diante, vem descrevendo tudo que Micaías profetizou a respeito de Acabe e descrevendo que ele iria morrer. Os chefes dos profetas reagiu mal, ele não gostou, ele esbofeteou a cara de Micaías, está lá no versículo 23. O chefe dos profetas esbofeteou a cara de Micaías, falando, quem foi que disse que eu não estava profetizando para Acabe? Quando um profeta falso é exposto, o que acontece? Ele reage. Abram lá, por gentileza, eu prometo que eu estou encerrando. Versículo 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. O Senhor decretou as suas desgraças. No 22, ele traz a verdade a respeito de que maneira, perguntou o Senhor, ele respondeu, irei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Engane-o. Essa palavra descrita está falando a respeito daquilo que Zedequias, no versículo 24, então Zedequias, filho de Quená, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi que o Espírito da parte do Senhor, quando saiu da minha boca para falar com você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver escondido de quarto em quarto. O que o profeta está dizendo é assim, falso profeta, você profetiza a respeito de algumas pessoas, mas quando você se esconder de quarto em quarto, significa que aquilo que de fato o Senhor revelou para mim
vai te envergonhar. Quantos estão entendendo? Quando Deus profetiza, ele vela por cumprir a tua vontade. E naquele momento, Micaías estava falando assim, falso profeta. Você vai descobrir se eu estou falando da parte de Deus ou não, quando a profecia se cumprir. Aí você vai ficar com vergonha e vai ficar se escondendo. Então tem muitos hoje que por causa de não acreditarem naquilo que está sendo falado no altar, está sendo profetizado no altar, às vezes não acreditam. Às vezes não querem acreditar nas profecias. Precisamos entender que o Espírito Santo sempre está revelando algumas coisas para nós aqui no altar. Quantos creem? Mas precisa de discernimento. Quando aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar, uma pessoa usando a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, e falando assim, Jesus vai voltar. Quantos profetas vocês ouvem dizer, Jesus vai voltar? E alguns não acreditam. Esse pastor está falando aí, botando medo na gente. Jesus vai voltar. E alguns falsos profetas dizem assim, vai nada. Tem quase 2.000 anos que ele não volta. Volta nada. Para esses eu digo, um dia, vocês vão ver que os pastores que estão dizendo que ele vai voltar, vai se cumprir. E às vezes você é usado por Deus. Quantos aqui já foram usados por Deus como profeta para falar para alguém que Jesus está voltando? Vocês foram profetas, usados por Deus. Mas vocês disseram por vocês mesmos que Jesus ia voltar? Foi? Não, porque está escrito. Está escrito que ele vai voltar. E tem muitos profetas dizendo que ele não vai voltar. Então, nessa manhã, que a verdade revelada no livro de Reis, a respeito do espírito de discernimento, a respeito de aliança, tem muitas verdades aqui que podemos aprender com esse texto, mas que possamos sair daqui com o espírito de discernimento, sair daqui mais conectados com o Espírito Santo, para ouvir a voz dele e discernir das 400 vozes.